Deixa eu já agradecer a presença de todo mundo, pessoal que chegou depois, né? Vocês vão notar que o chat está aberto, então vocês podem fazer pergunta à vontade ali pelo chat. Tem também para quem está com a versão portuguesa é PIR, para quem está com a versão inglesa é QIA. Então ali tem um botãozinho que você pode soltar a tua pergunta. A gente vai tentar respondendo no chat. Se a gente não conseguir, não der tempo, a gente após o webinar, a gente pode ficar aqui também, tirando dúvidas, enfim, batendo um papo, aí a gente pode abrir o microfone de vocês e ter esse papo aí mais próximo, né? Bom, vamos começar então, enquanto o pessoal está chegando. Primeiro, então, que bom que a casa está cheia, estamos com 60 e poucas pessoas aí. Esse webinar está sendo gravado, então depois a gente vai disponibilizar para todo mundo. E é legal a gente ver que é um tema que tem bastante relevância, né? Essa parte de tanto do forecast, passando pelo planejamento, programação, até execução, né? E aí, da onde que surgiu a ideia desse webinar, né? Se a Carol pode passar o slide, por favor. Esse webinar surgiu, na verdade, de uma parceria que a gente tem construído ao longo do último ano aí, né? Que é a PS3 e Belge. Então, a gente vai apresentar as empresas na sequência, mas a gente percebeu que existia muita sinergia, porque uma das empresas, ela trabalha na parte mais inicial, parte consultiva, parte de cenopia, parte de previsão de demanda, e a outra trabalha na parte mais ali da execução, da planejamento, da programação em si. E a gente resolveu somar esses esforços para a gente trazer uma mensagem única aí do começo ao fim, tá? Então, hoje com a gente vai ter dois palestrantes principais, né? Que é o Henrique e a Carol. Então, deixa eu apresentar, né? Eu me chamo Eduardo, sou da PS3. Aí a gente tem também o Bruno, que é da Bélgica, já vai se apresentar aí. O Henrique, que é o nosso diretor de serviços e tecnologia da PS3. E a Carol também, que é especialista em forecast, previsão de demanda, engenharia de produção também. Então, Bruno, deixar com você a palavra para você poder apresentar um pouquinho da Bélgica, depois eu venho apresentar a PS3 e a gente dá a largada aí para o pessoal falar em mais detalhes. Legal, perfeito, pessoal. Obrigado, Eduardo, obrigado a todos. Agradeço muito a presença de todos, boa tarde de novo. Começo dizendo que ficamos muito felizes de concluir esse webinar. Estamos bastante tempo conversando com o Eduardo, o pessoal da PS3. Percebemos que tem sinergias bem legais entre as empresas. E, bom, esse webinar acho que é um ponto de partida aí de uma colaboração de muito sucesso. Pode passar para o próximo. Bom, então, só para começar a definir, né, prometo que é literalmente um slide, depois a gente vai para a parte mais importante. Mas, bom, só para vocês conhecerem quem é a Belge, né? A Belge se define como uma empresa de consultoria especializada em métodos quantitativos. Isso quer dizer que para todo e qualquer projeto que nós fazemos, né, nós gostamos de ter um pilar quantitativo, que muitas vezes é um software, nesse caso, por exemplo, Forecast Pro, para apoiar nossos pareceres, nossos resultados dos projetos. Né? Nós temos 30 anos, né, no começo desse ano nós fizemos aniversário de 30 anos, sempre com esse foco em adicionar inteligência em processos e operações de ponta a ponta à cadeia de suprimento. Alguns números que nós acumulamos nesses 30 anos são mais de 1.700 projetos de sucesso, um bom número em retorno, né, em savings para os nossos clientes gerados pelos mais diversos processos e disciplinas que nós executamos esses anos. E dois números que nós gostamos de destacar é que 9 das 10 maiores empresas do Brasil são clientes da Belge em alguma modalidade, isso de acordo com o ranking da Revista Exame do ano passado, tá? E o índice que a gente mais se orgulha de todos aqui, que eu gosto de destacar, é a parte de recorrência em projetos, né? Então, a gente coleta aí toda, a gente atualiza esse número, agora a gente está o mais alto que já foi, que é 85% dos clientes que conversam com a gente acabam voltando para outros projetos, né, por terem gostado dos nossos serviços. Então, a gente toma isso como um fator de sucesso bem importante, né? Pode ir para o próximo, Carol, por favor. Bom, a Bel trabalha com várias coisas diferentes, né, de ponta a ponta do supply chain, de consultoria, mas hoje vamos focar nessa parte que se integra muito bem com a PS3 e com a parte de planning e scheduling, que é justamente a parte de previsão de demanda, né? É um dos softwares que a Belge representa aqui no Brasil, é um dos mais importantes, que é o Forecast Pro.
a gente vai entrar com mais detalhes técnicos da fala com o Henrique daqui a pouco, tá? Mas é um software que é muito simples de usar, nós temos bastante sucesso com ele aqui pela flexibilidade que ele tem em diversos ambientes, diversos níveis de conhecimento de usuário, né? E ele se destaca principalmente pela acurácia, né? Então, ele tem dezenas, se não centenas de modelos estatísticos e matemáticos, inclusive de IA dentro deles, e todos eles são escolhidos através de uma seleção especialista, né? Então, o usuário não precisa ter um conhecimento necessariamente, conhecimento estatístico necessariamente muito alto para operar e ter resultados muito bons em relação a outras ferramentas de previsão. O Forecast Pro foi criado pela BFS, né, a Business Forecasting System, uma empresa sediada lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Eles estão bem pertinho lá do MIT e do Harvard. Lá, de Harvard tive o prazer de visitar eles algumas vezes, né? Então, toda essa parte do algoritmo, né, da matemática e do engine por trás do Forecast Pro foi desenvolvido nessas faculdades aí de altíssimo prestígio dos Estados Unidos. E a Belge é representante oficial do Forecast Pro e da BFS no Brasil há mais de 20 anos, então é nosso grande parceiro aí. Bom, e como eu disse, a Belge trabalha com várias outras soluções, entre elas a gente colocou aí Network Design, Torre de Controle, por aí vai, mas nós não trabalhamos justamente com a parte de PCP, né, a parte de MES e APS, que é justamente aí que a gente encontrou uma sinergia enorme aí com a PS3. Pode ir para o próximo slide, por favor, Carol. Ah, não, já vai ser Não, então eu já passo a bola para a PS3, então. Depois temos aquele que mostra o conceito do passo a passo, né? Perfeito, obrigado, Bruno. Então vamos lá, Carol, pode até passar para o próximo. Aí, legal. Vamos falar um pouquinho da PS3, né? Então, a PS3, nós somos um braço da Siemens Software. Então, vamos dizer assim, a Siemens Software é uma área da Siemens global, né? Então, a Siemens tem várias divisões e uma delas é a Digital Industries. Dentro da Digital Industries, tem toda a parte de portfólio de software para indústrias. Esse portfólio é bastante extenso, né? E nós trabalhamos com 3 soluções, que é o PS, o MES e o PLM. Tá? E a gente sempre gosta quando a gente vai falar com um cliente, falar com algum parceiro, pensar em como que a gente consegue potencializar o negócio, simplificar essa transformação digital, de maneira que a empresa cresça, tenha valor. E aí tem um ponto que é importante, né? A gente sempre busca essas parcerias ganha-ganha, seja com cliente, seja com parceiro, como é o caso aqui da Belge, né? E a gente vê isso nos resultados que a gente tem, que é, por exemplo, a satisfação ali dos projetos entregues em 2024, 100%, o NPS também de 84, né? É de menos 100 até 100. E sempre que a gente trabalha, a gente pensa muito em ser comprometido, acho que esse é um valor muito importante aqui da PS3, é entregar mesmo, com excelência e flexibilidade, porque a gente está num mundo da transformação digital, o dia a dia da indústria ele é complexo, ele muda o tempo todo, então precisa ser flexível. E aí, antes de passar a bola para a Carol entrar de fato na parte técnica, eu vou mostrar um videozinho curto de 1 minuto e meio, um pouquinho sobre o que os clientes da PS3 falam da gente, para não ficar eu falando, né? Vamos deixar os clientes falarem, que acho que eles têm muito mais relevância que eu. Carol, pode passar aí. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos com a equipe da PS3, que representou a Siemens com software na implementação. Em uma análise com a Siemens e a PS3 e o nosso desejo de inovação, conseguimos viabilizar esse projeto para poder aplicar dentro da Falcon. Tem uma equipe eficiente de suporte. Acho que o Mike é um cara que está muito conectado e o pessoal da PS3 tem ajudado bastante na velocidade, no atendimento e na assertividade da resposta. Acho que a ferramenta é sensacional, né? Eu realmente recomendo muito. E a equipe de vocês também, né? Sempre está prestando assessoria aqui. Não só agradecer a parceria da PS3, né? Que foi o nosso parceiro nessa decisão aí, eu vejo que ela foi acertada, né? Então só agradecer mesmo a PS3. Ponto importante também nessa decisão de escolha do parceiro é realmente a confiança no time da PS3. E espero que para o futuro aí a gente continue prosperando com novos projetos, evoluindo com essa parceria aí que dure por muitos e muitos anos.
Tá contigo aí, Carol. Podemos entrar Ok. aí na parte. Obrigada, Eduardo. Bem, pessoal, aqui a gente está com uma breve agenda para apresentar esses pontos. Eu vou iniciar falando com a parte de forecast, então previsão e planejamento, e depois eu passo a palavra, assim que finalizar a minha parte, para o Henrique seguir com um complemento. Então, falando da parte de previsão e planejamento, a gente tem o Forecast Pro, como o Bruno comentou, é a ferramenta de previsão de demanda, e ela trabalha com 2 métodos. O método quantitativo, que é o método mais matemático, e o método mais qualitativo, que é um pouco mais subjetivo, porém não deixa de ser estratégico. Então, a vantagem de você ter esses métodos trabalhando em conjunto. Quando a gente fala dos métodos quantitativos, a gente está falando de previsão de série temporal, de regressões dinâmicas, de impactos de eventos que você pode ter dentro da ferramenta, sejam eles positivos ou negativos, a parte da hierarquia de produtos, que eu vou demonstrar depois para vocês verem um pouquinho mais como funciona, e métodos qualitativos podem ser vastos, desde julgamento de executivos, opinião de força de vendas, testes em áreas pilotos, então tudo isso pode se complementar. E aqui é como as coisas funcionam dentro da ferramenta. Eu tenho os dados históricos, eu carrego eles dentro do Forecast Pro. Ele vai fazer a previsão inicial usando a seleção especialista, que é um robozinho que escolhe o melhor modelo matemático para cada SKU. Feito isso, a gente pode acrescentar informações de mercado. Podem ser informações de concorrência, novos produtos, promoções, e a gente pode também colaborar com base nesse modelo estatístico. Feito esses ajustes, a gente já tem a previsão final concluída. Aqui a gente traz alguns ganhos com a ferramenta. Então, o principal é a melhoria da acuracidade, que é o que todos querem, acertar mais rápido e melhor cada vez que passa esse ciclo. Então, você tem aqui a função dessa seleção especialista, tem a parte de tratamento de outliers, categorização de eventos, então pode ser uma promoção, pode ser uma ruptura, um lockdown. Você pode trabalhar com o lançamento de novos produtos e tem uma forma de você tratar eles à parte ali. A parte de centralizar o processo de S&OP conectando áreas estratégicas das suas empresas, como, por exemplo, planejamento, logística, financeiro, comercial, marketing, são vastas as opções que vocês têm de integração. Feito isso via colaboração. Então, cada um vai criticar ali com base na sua gestão o que aquele número faz sentido ou não, ou complementar esse número da nossa previsão. Então, esse é um ponto bem interessante, você tem essa sinergia entre áreas. Olhando para o longo prazo, você consegue fazer um desenho do business plan, então, essa parte mais estratégica via regressão dinâmica, projetar crescimento, fazer análise de cenários, entre outras alternativas. Então, aqui é um resumo geral dos principais ganhos que vocês podem ter. Aqui são algumas telas que a ferramenta proporciona, então você pode ver isso no formato de gráfico, de tabela, exportar essas informações. Então, pode ver tanto dentro da ferramenta como em outras vias por fora. Então, são vastas opções que vocês têm aqui. E eu vou trazer, então, a parte da demonstração, para vocês verem na prática como funciona. Então, a gente já vai praticar com um exemplo de um caso prático aqui de uma fábrica de bicicletas. Então, elas têm algumas linhas de produto, e essas linhas que eu vou demonstrar para vocês um pouquinho mais e aplicar na ferramenta. Eu já estou aqui com o Forecast Pro. Eu posso subir essas bases, por exemplo, em diversos formatos. Posso subir numa base em Excel, fazer uma integração intermediada banco de dados via ODBC, ou subir via MLT. Eu vou subir aqui um exemplo em Excel, para que a gente possa ver esse exemplo das bicicletas. Eu tenho o dado histórico dele, então todas as vendas que foram feitas no passado. E aqui ele vai carregar um pouquinho o Machine Learning, passa rapidinho, ele já carrega e faz a previsão para todos esses itens das bicicletas. Pronto, então só subindo os dados históricos, a gente já tem todas as bicicletas aqui listadas. Eu tenho em verde o meu histórico e em vermelho a minha previsão. Um ponto que é legal, como ele fez isso, só de eu colocar os números, que é como a gente havia comentado. Aí ele pode usar a seleção especialista, que é o robozinho que escolhe cada método. Então, eu tenho um relatório aqui que vai demonstrar para a gente qual método foi escolhido para cada linha. Então, eu tenho que, nessa primeira linha,
de bicicletas, a suavização exponencial fazia mais sentido, então esse modelo foi escolhido para ela. Se eu for para uma outra linha, pode ser o machine learning, e assim por diante. Então, não preciso me preocupar com qual modelo estatístico eu vou escolher, a ferramenta já faz isso para a gente. Então, eu posso me preocupar com outras métricas que vão ser interessantes para essa análise. Um outro ponto que a gente pode mostrar aqui é a parte de vocês verem os valores ajustados, que é como o modelo estatístico tem aderência com esse histórico. Então, quanto mais próximo essas duas linhas, mais aderente está esse método estatístico com esse nosso item. Vocês têm também as opções de colaboração que eu havia comentado para integrar diferentes áreas. Vocês podem usar esses campos, por exemplo, de revisão, para ser essas integrações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o analista na primeira linha, eu tenho o comercial na segunda linha, e eu posso ter aqui a parte do executivo, no último campo. Então, você pode fazer essas colaborações. Por exemplo, eu tenho aqui a previsão de 7.385 para o mês de julho, mas eu gostaria que fossem 8.000, porque eu tenho uma premissa X que justifica esse ajuste desse valor. Se eu der um aceitar, a partir de agora, a previsão segue com esse campo preenchido. Então, eu consigo ter uma ordem de hierarquia de colaborações feitas ali, e as que eu não quiser colaborar, eu sigo com o que o estatístico me traz. Ponto que é interessante, que vocês podem ver, é situações de eventos. Então, a gente tem uma linha de bicicletas, que é da área de turismo, e ela é usada para alguns eventos. Então, quando tem esses eventos, alavanca a venda dessas bicicletas. A gente tem 2 eventos novos que ocorreram no passado, e eles têm aqui um pico que a gente vê que esse modelo estatístico não reconheceu, porque são picos novos, recentes. Então, a gente pode categorizar eles como sendo essa promoção, dessa campanha que tem sido feita para essa linha de bicicletas. Então, é uma promoção, eu vou adicionar esse código aqui, e eu vou simplesmente cadastrar esse pico como sendo essa promoção. Observem o que vai acontecer quando eu fizer isso nessa curva. Então, eu posso dar a aplicação. Quando eu aplico, ele já entende que essa promoção, ela faz parte, por exemplo, desse meu histórico. Mas eu quero simular o impacto dessa promoção num evento futuro. Se eu tiver um mês de baixa, eu quero aplicar ela. Como pode ter este impacto? Então, eu posso chegar aqui, aplicar essa promoção, e observem o que vai ocorrer nessa parte aqui. Então, aplicando, ele já replica esse comportamento. Isso para eventos positivos ou negativos. Se eu tiver falta de produto, também posso sinalizar. Se tiver alguma outra situação, eu sinalizo onde ocorreu no meu histórico e onde eu gostaria que ocorresse no meu futuro. Então, é bem tranquilo essa parte também, que vocês têm essa possibilidade. Outro ponto dentro da ferramenta é em relação a produtos novos. Então, se você tem um produto com pouco histórico, recém-lançado, você também consegue trabalhar com ele. Você pode fazer uma analogia com um produto já existente. Você pode seguir com baixa difusão. Então, olhando o coeficiente de mercado e também o público-alvo que você tem. E você pode padronizar esse novo perfil até que esse histórico tenha um histórico suficiente para andar com as próprias pernas. Então, enquanto isso, você tem essas vias que vão te ajudar. É possível você também descontinuar algum produto a partir de uma determinada data, ou até mesmo imputar crescimento para este item para o ano seguinte. Então, é bem tranquilo essas opções que vocês têm. Um outro ponto que eu queria destacar é a parte de regressão dinâmica. Vocês também conseguem trazer, por exemplo, variáveis de mercado, que vocês queiram ver se tem ou não correlação com as variáveis de vocês, e podem fazer um planejamento a longo prazo com isso. Aqui a gente tem alguns relatórios disponíveis, então você pode ver, por exemplo, uma comparação da previsão versus histórico, então verificar, fazer até um filtro, quero filtrar o que tem maior desvio para o menor desvio e destacar eles aqui para fazer esse tipo de tratamento. Então, posso vir e entender por que está tendo esse desvio maior ou esse desvio menor e classificar, vamos atacar primeiro os desvios que são mais significativos e que são de uma curva de Pareto A, por exemplo. Então, você tem essa possibilidade de filtro. E a parte da hierarquia é um ponto importante. A gente está destacando aqui as linhas de bicicleta, mas a gente pode trazer, por exemplo, por cliente, pode trazer por região, pode ter uma hierarquia aqui quebrada de N formas diferentes. Então, aquela que fizer mais sentido para o caso de cada um.
E a gente tem também essa opção, por exemplo, de fazer a exportação desses relatórios. Então, eu vou abrir aqui um relatório para demonstrar para vocês. Eu tenho aqui, então, a previsão mês a mês dessas linhas de produto, e eu posso simplesmente configurar as minhas exportações para o formato que eu desejar, imputar mais pontos aqui dentro da ferramenta. Então, eu gostaria, por exemplo, de incluir, junto com esse relatório, outras linhas adicionais. Então, eu posso destacar o que eu gostaria de incluir e exportar ele para outro formato. Então, é bem tranquilo em relação a isso. Da parte da ferramenta, que eu queria destacar para vocês, são essas funções principais. Então, a previsão que ela já faz automática com base na seleção especialista, que é o robozinho. As colaborações que vocês podem imputar aqui, tendo essas linhas de colaboração, podem ter mais ou menos linhas. Tratamento de evento, correções de outliers, vocês também conseguem fazer. E outras análises, como eu comentei, parte de regressão, tratamento de produtos novos, outros produtos no geral. Então, falando um pouquinho da fábrica de bicicletas, é esse ponto que nós temos aqui. E eu vou passar a palavra para o Henrique, que vai continuar com a parte das bicicletas também, mas no caso é posterior. Legal. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos aí. A sala cheia, mais de 80 pessoas. Impressionante aí o número, né? Muito obrigado aí pelo prestígio aí, pessoal. Vamos compartilhar minha tela aí. Vocês me avisem quando vocês estiverem vendo, por favor. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Isso aí. Então, vou dar sequência ao que a Carol iniciou. Muito boa a apresentação. A Carol foi ao vivo e irei ao vivo também. Então vamos torcer para dar tudo certo, aí, Carol. Deu certo para você, vai dar certo para mim também. Eu vou conversar agora sobre pós-forecast, pós-SNOP. Então, a gente está bem motivado, bem feliz aí com essa parceria com a Belge, porque o forecast é o que os nossos clientes sempre pedem, né, para complementar a parte do PPCP ali em termos de planejamento e programação. Então, essa apresentação aqui veio bem a calhar aí, vai ser bem legal essa trajetória nossa juntos aí, pessoal. Muito obrigado e parabéns aí, Carol, até por enquanto, foi muito boa a apresentação. E aí, qual que foi a ideia? A partir do forecast que a Carol processou ali do Forecast Pro, eu vou integrar esse forecast com a Apcenter APS e a gente vai fazer o planejamento, a programação e, em seguida, a execução, pelo menos de um posto de trabalho na fábrica, tá bom, pessoal? Fazendo aí a parte de PPCP de ponta a ponta. Então, antes de falar um pouco do sistema na mão na massa, eu vou apresentar para vocês a integração entre os sistemas, né? O macrofluxo entre forecast, planejamento, sequenciamento e o controle da produção. Então, a gente tem o Forecast Pro integrando os dados com RP ou direto com o Apcenter APS Planning, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, o forecast, a previsão de venda é uma das entradas que a gente utiliza no sistema para fazer o processamento e o planejamento. E o planejamento ele vai fazer a parte de cálculo de capacidade. Então, a gente consegue, dentro do Apcenter APS Planning, realizar uma análise crítica da capacidade de atender o desejo do pessoal do SNOP. Então, aquele sonho que eles tiveram é um sonho viável ou é algo utópico? Então, a gente já sai aqui do planning com essa visão de capacity, né, da capacidade de atender aquilo que foi projetado por um modelo estatístico ali que a Carol mostrou. E aí, feito isso, a gente consegue integrar esse modelo, essa análise de capacidade é feita de um nível mais macro, né? O Russ Cut Capacity Planning, nível grosseiro. Então, a gente faz uma análise só do gargalo. Integra esses dados em seguida com o outro módulo do APS, que é o scheduling, o sequenciador, que aí ele vai fazer uma análise mais fina. Então, ele vai fazer a parte de sequenciamento fino de todas as restrições possíveis e que a gente consiga considerar no modelo. Então, aqui a gente consegue fazer o carga-máquina além do gargalo de todo o processo produtivo. E isso é devolvido pelo RP e o RP publica esse sequenciamento fino com a fábrica
ou também pode retroalimentar o pessoal do SNOP para informar algum gargalo, alguma restrição. Então, esse é o ciclo completo que a gente vai demonstrar hoje, tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar com a parte de planejamento. Primeiro, voltando para a parte da bicicleta ali que a Carol mostrou. Então, há um processo de transformação em todos os processamentos, assim como a Carol mostrou lá na parte do forecast, ela recebeu o histórico de vendas e, por meio do histórico, calculou a previsão de vendas de um período futuro. Essa previsão de vendas, ela entra aqui para a gente como um dado de entrada para ser feito o cálculo de necessidades de materiais com capacidade finita do gargalo. Então, a gente vai, e aí com isso a gente vai conseguir retroalimentar o pessoal do SNOP e gerar as ordens de produção e as ordens de compras para serem integradas aí com a fábrica de uma forma geral e os setores a utilizarem da forma que necessitarem, tá bom? Então, o planejamento e o sequenciamento, eles têm algumas diferenças bem importantes que sempre é legal ressaltar. O planejamento, ele tem uma visão de médio e longo prazo. Então, a gente vai olhar o que fazer, quanto fazer, com que material requerido e olhar recurso do gargalo no planejamento, não um recurso detalhado, recurso mais grosseiro. Já o sequenciamento, a gente vai ver algo mais detalhado, algo mais sincronizado, a gente vai poder agrupar alguns atributos como espessura, cor, modelo. A gente consegue fazer agrupamentos para deixar a fábrica mais eficiente. Então, e a gente consegue também monitorar o atraso, analisar impacto de algum tipo de ocorrência, etc. Então, a ideia do planejamento e o sequenciamento, esse gráfico eu acho bem interessante, que a gente vai olhar o planejamento no mês 1, 2, 3, 4, 5, N meses para frente, o planejamento. Já o sequenciamento, a gente vai observar algo que está sendo entregue para a fábrica no mês corrente, ou na semana corrente, ou no dia corrente. Então, nessa apresentação, eu vou compartilhar com vocês essa ideia. Então, a modelagem que eu trouxe para vocês é uma modelagem que eu já venho evoluindo com ela em apresentações durante o ano inteiro aí com meu amigo Eduardo, que ele me colocou em várias dessas durante o ano inteiro. E eu venho melhorando essa modelagem ao longo do ano, e essa aí ela pegou o ano inteiro. Então, a gente tem uma modelagem de 12 meses, com os dados que a Carol me mandou, e a gente vai analisar a parte do planejamento de 12 meses, e depois compartilhar um mês ali para o sequenciamento e ver o que ele faz para resolver esse primeiro mês e depois o segundo mês. Tá legal? Então, a gente vai fazer essa brincadeira aqui dentro do Op Center APS. Então, a ideia, em termos de planejamento, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente tem a estrutura de produto aqui, o produto acabado aqui. Para esse produto acabado, a gente determina um gargalo para ele, que é a linha de montagem final. E essa linha de montagem final, primeiro passo do processamento, a gente vai calcular o famoso MPS, o plano mestre de produção, né? O Master Production Schedule. Então, a gente vai calcular o plano mestre de produção, baseado somente no produto acabado, considerando o gargalo como referência para a gente fazer o que alguns clientes gostam de chamar o alisamento do planejamento. Então, todo o alisamento do planejamento vai ser baseado no gargalo. Uma vez o gargalo alisado ou equilibrado, a gente vai explodir a necessidade de produção e de compras para todos os níveis das estruturas. Então, a gente vai, nessa estrutura aqui, a gente tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. E aí a gente calcula o famoso Material Requirement Planning, que é o MRP, que é a explosão com base no MPS. Então, dentro do módulo Planning, a gente vai enxergar exatamente essa estrutura. Tá legal? E aí a gente vai fazer isso tanto para bicicleta bicicross, quanto para estrada, quanto para mountain bike, quanto para bicicleta turismo. Todas elas têm a mesma estrutura, a mesma característica, mudando alguns componentes. E a gente vai visualizar esse processamento do MRP nesses níveis e analisar. Algumas das bicicletas são MTO, outras são MTS, algumas têm uma estrutura de MTS dinâmico, outra uma estrutura de MTS clássica, aquela com estoque de segurança, né? Então, a gente vai explorar essa ideia do processamento do MRP, MPS e MRP aqui dentro do Op Center APS. Então, vamos direto aqui para
mão na massa aqui ao vivo para a gente fazer a análise, tá bom? Então, essa aqui é a tela inicial do OpCenter APS Planning, tá? Ele é a parte do planning que você faz a importação dos dados do ERP e ele alimenta essas tabelas. Então, a gente tem aqui os produtos acabados, né? A gente consegue observar aqui os produtos acabados. Nosso amigo Og, tá? Faltou ter o izinho aqui, ó. Faltou para te homenagear 100% e tinha que ter tirado o i, né? Então, eu deixei o izinho ali para desconfigurar o seu nome, mas a homenagem foi ao nosso consultor Og, tem um nome bem famoso aqui, né, na PS3. Então, a gente tem aqui as bicicletas, todos os níveis dela, e aí abrindo a bicicleta, algumas delas são produzidas para estoque. A gente tem aqui a curva de estoque cadastrada. A gente tem a curva de estoque cadastrada, então essa curva de estoque aqui, essa bicicleta, no caso a Bicicross, ela tem uma curva de 5 dias mínimos, 10 dias alvo e de máximo 30 dias. Tá legal? Essa outra curva, essa outra bicicleta estrada, ela já não trabalha com dias de cobertura. Ela já trabalha com estoque estático, de mínimo estoque de segurança de 3.000 e alvo de 8.000 bicicletas. Então, você consegue ter... você pode trabalhar com estoque, quantidade mínima, múltipla, todas as políticas de estoque que a gente consegue definir ali, né, que a gente deve definir antes do planejamento, são configuradas e importadas no sistema aqui para a gente conseguir fazer o processamento. Além dos cadastros principais ali, a gente tem também a estrutura. Então, assim como a gente viu aquela estrutura da Bicicross, a gente tem aqui a Bicicross com os componentes do nível 1. Se eu pegar aqui o quadro, a gente tem aqui o nível 2. E se eu pegar o quadro, aí você vai fazendo exatamente aquela estrutura que eu vi que mostrei para vocês. A gente tem aqui também nessa parte lista de materiais. Aí aqui a gente tem também os cadastros de recurso. No caso, a gente definiu o recurso gargalo aqui como a restrição, que é a montagem final, lá no produto acabado. Aí nós temos também os cadastros de estoque, todos os estoques que já estão para a fábrica não parar. A previsão de venda que veio lá do Forecast Pro. Então, essa previsão de venda, a Carol gerou essa planilha. Eu só fiz um tratamento que no primeiro mês eu quebrei em semanas e nos outros meses eu deixei alocado o mês inteiro para a gente ter essa visão. O único tratamento que eu fiz e deixei as datas mais próximas à data atual. Esse é o único tratamento que eu fiz, que é bem comum nos projetos a gente fazer esse tratamento de dado. A gente tem os pedidos de venda, né, que são os pedidos que já estão colocados na empresa. E aí a gente tem também o plano firme, que são as ordens de compra que já estão nos fornecedores. Nesse caso aqui a gente não tem muita, só tem uma aqui. Tá legal? E aqui o plano MESS que ele vai gerar depois que a gente calcular o processamento. Esse plano MESS ele é recalculado toda vez que eu processo. Então, ele direto para a ferramenta aqui agora. Aí, essa é a cara do planning. É o planejador, né, que ele chama aqui. Que o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui no planejador é definir o horizonte de planejamento. Então, aqui a gente tem algumas opções de horizonte, dado uma data início, aqui 27 de outubro, semana retrasada, né? Quando eu comecei a preparar essa modelagem. Você pode definir o número de dias, o número de semanas e o número de meses. Então, nesse caso aqui, eu considerei 4 semanas e 11 meses. Então, a gente está olhando 12 meses de planejamento, que é exatamente o horizonte que a Carol processou lá no Forecast Pro e integrou comigo. Então, salvo engano, ela olhou, acho que 2 ou 3 anos para trás e processou os próximos 12 meses para frente. E aí a gente importou para cá para gerar o planejamento de cálculo de necessidade e capacidade. Legal? Então, feito isso, eu aplico esse horizonte e gero um novo plano. Então, gerado um novo plano, a gente tem algumas heurísticas que a gente pode utilizar para o processamento. Eu vou primeiro usar uma heurística infinita, que é análoga ao que a gente faz no processamento dos RPs, e vou gerar um cálculo somente dos estoques. E aí eu vou pedir para a gente analisar
eu vou analisar as bicicletas. Eu vou abrir um gráfico aqui, que o AppCenter APS ele tem uma interface gráfica bem interessante. Eu vou abrir um gráfico de estoque da bicicleta Bicicross, um gráfico de estoque da bicicleta Estrada, um gráfico de estoque da bicicleta mountain bike, e vou dividi-las aqui na parte horizontal, jogar esse aqui para a próxima janela também, esse aqui na próxima janela, e vou dividir aqui agora, aqui em cima eu vou colocar também o gráfico de capacidade, para a gente fazer uma análise e dividir isso aqui na vertical. Então aqui na horizontal, eu tenho os gráficos de estoque, e aqui na parte de cima eu tenho a capacidade da fábrica mês a mês, e aqui eu tenho uma tabela aqui mostrando os dados. Então é um software bem dinâmico para ajudar o planejador e na análise do que está sendo realizado. Então eu gosto bastante dessa interface, e ela é bem prática, né, para ser utilizada. E aí a gente consegue olhar de forma maximizada que o software ele gera algumas curvas, né? Quando eu gerar o MPS, vai facilitar a nossa visualização. Vou diminuir aqui e gerar o planejamento do cálculo do MPS. O que o MPS vai fazer? O cálculo apenas do produto acabado. Então, eu gerei o produto acabado. O que ele fez aqui? Ele gerou o cálculo de necessidades para esse item aqui, como é um item MTO, ele não gerou curva de estoque, ele produziu exatamente quando tinha que entregar. Para esses outros itens que são MTS, ele gerou um MTS quando essa curva amarela é o mínimo, a curva verde é o alvo, ele atinge o alvo e gera MTS. Então, ele gerou a necessidade só quando precisa. Então, essas barras vermelhas são os pedidos de venda, as barras laranjas são a previsão de venda, e as barras verdes é o que foi produzido. Então, para chegar no alvo, ele produziu aqui, foi consumido. Como essa produção aqui ia ficar abaixo do alvo, ele gerou essa necessidade, atingiu o alvo. Se fosse consumir o laranja sem produzir o verde, ia ficar abaixo do alvo. Ele produziu e chegou no alvo. E assim sucessivamente ele fez para todos os perfis. O que eu achei interessante, que aquele desenho que a Carol mostrou da bicicleta turismo, lá no desenho dela, ficou bem parecido com esse desenho nosso aqui, né? O desenho que ela mostrou lá no gráfico lá que ela mostrou lá da turismo, exatamente aquele gráfico que ela fez ficou bem parecido com aquela sazonalidade que ela mostrou lá no Forecast Pro, né? Eu tenho até tirado uma foto aqui dele, achei interessante que o desenho ficou parecido, né? Se a gente pegar o desenho que está aqui, ficou bem parecido com o desenho que está aqui, né? Então a ideia foi a reflexão dos dados que ela mandou para nós, que é uma bicicleta com sazonalidade, né? Ela não tem utilização o ano inteiro. Então, uma vez feito isso, a gente consegue fazer uma análise gráfica da capacidade. Então, o que aconteceu aqui? Essa linha rosa, ela mostra a capacidade semana a semana aqui nesse primeiro trecho, e a partir de dezembro, mês a mês. E cada período do mês, para a gente ganhar tempo, que a gente não tem muito tempo aqui, eu adequei a disponibilidade de tempo em função da utilização das horas. Então, tem semana que eu tenho 7 linhas trabalhando, tem semanas que eu tenho 10 linhas trabalhando, e tem semanas que eu tenho 4 linhas trabalhando. Então, eu adequei as horas das linhas disponíveis da fábrica de bicicleta em função da necessidade. E a gente observa que alguns dias a gente estoura a capacidade. Então, se eu vim aqui agora e pedir para ele visualizar o gráfico de capacidade, ele me mostra que em alguns dias ele estourou a capacidade. Então, eu estourei a capacidade aqui na primeira semana, estourei aqui no mês 4, tudo bem? Aqui no mês 4, no mês 3. Então, a gente observa que o sistema mostra onde estourou a capacidade. Então, vou fechar aqui e vou pedir agora para ele fazer o processamento considerando a capacidade finita agora, né? Que é a ideia do sistema. Então, vou gerar o processamento aqui de novo. Ele vai processar alguns segundos, uns 10 segundinhos. Ele está processando, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar abrir mão da curva de estoque. Você viu que ele abriu um pouco mão da curva de estoque? Vocês perceberam que ele mexeu um pouco na curva de estoque? Então, em alguns momentos, ele abriu mão do alvo do estoque para adequar a capacidade da linha de produção. Tá legal?
Então, ele fez isso para todos os itens. Então, aquele item que era make to stock, que a gente viu lá que ele estava fazendo 100% make to stock, ele acabou gerando estoque aqui, que é essa linha preta. Ó. Então, ele antecipou a produção para adequar a capacidade da linha com as necessidades de produção. Então, essa é a grande vantagem do sistema PS que a gente não tem nos RPs. O RP vai te entregar aquela primeira versão. Ele vai gerar um OP, vai mandar você comprar algo que você, às vezes, não vai conseguir usar naquele dia. Então, há um equilíbrio entre o que vai ser utilizado, o que vai ser produzido e o que vai ser comprado. Então, uma vez feita essa adequação, a gente vai fazer a explosão do cálculo de necessidades. E aí, agora ele calculou, se eu abrir agora um pedal, um quadro, ele fez agora o cálculo da curva de estoque para os componentes também. E aí, a gente fez o processo inteiro de planejamento, do MPS, do MRP e explosão para os filhos, né? Tá bom, pessoal? Então, é um software bem simples de ser utilizado. E o legal é que ele também mostra aqui, no final do planejamento, os alertas de estoque, que a gente consegue analisar qual estoque ficou abaixo do mínimo da política de estoque. Se a gente olhar a bicicleta estrada e a turismo, em algum momento elas ficaram abaixo do mínimo. Se a gente olhar no gráfico da bicicleta estrada, da estrada aqui, tá lá, teve um período aqui que a bicicleta estrada ficou abaixo do mínimo, que é esse período aqui. E a bicicleta turismo é a mesma coisa. Se a gente olhar na turismo, teve esse período aqui que ela ficou abaixo do mínimo. Então, a gente consegue facilmente olhar em que situação que a gente não atingiu a política. E como a quebra de política foi bem pequena, eu vou seguir com esse planejamento desse jeito. Então, é um planejamento que a gente pode seguir adiante. Então, vou salvar esse planejamento aqui e vamos para o próximo passo. O primeiro passo foi 100%, nenhum problema aqui no planning. Então, vamos para compartilhar esses dados agora com o schedule. Então, vou fazer a exportação, salvei o dado, né? Salvei aqui para garantir de novo, vamos dar uma salvada novamente. E vamos exportar os dados para o planning. Exportar para o planning. Então, os dados foram exportados para o planning. E aí, agora aqui a gente está na parte de sequenciamento do Center APS. Então, aqui a gente tem o módulo de sequenciamento, que é a primeira etapa que a gente vai fazer, aquele plano que foi gerado lá aquele planejamento, as ordens de produção e as ordens de compra que foram geradas, elas vão ser importadas aqui para o nosso schedule. E eu vou rapidamente aqui, acho que o nosso tempo tá avançando, né? Só para eu concluir, né? A geração, o que a gente conseguiu fazer aqui no planejamento? Geração de um cenário só, 2 cenários, né? Finito e infinito. Geração de necessidade de produção e de compra, para integração com o RP e com o scheduling. A gente conseguiu gerar necessidades com base na capacidade, não só o cálculo de necessidades, isso aqui é bem importante. E a gente teve uma assertividade e uma capacidade de analisar o gargalo para tomar decisão. E a gente vai perceber que o que a gente consegue observar é uma redução gradual dos gargalos. Um gráfico que eu gosto sempre de mostrar aqui na apresentação, que a gente observa que ao longo do tempo, quando você utiliza o RP, a gente consegue ver que essa linha preta aqui, então, o uso do MRP ao longo do tempo, ele faz com que o estoque da empresa seja mais saudável. Você consegue se produzir aquilo que você vai vender. Então, tendo um forecast de qualidade, uma ferramenta de planejamento de qualidade, a empresa ela vai comprar e produzir aquilo que precisa quando precisa. Então, ela vai adequar a política de estoque ao fluxo de caixa da empresa. Aquilo que ela vai comprar e vai produzir aquilo que ela vai vender. Então, no início aqui, antes do MRP, né, a gente tem essa situação aqui com estoque alto. Depois a gente começa a adequar isso ao longo do tempo. Então, indo para a parte do sequenciamento, então a gente vai fazer a mesma ideia, né, de integrar os dados, agora as ordens de produção, e a gente vai fazer uma análise mais fina, né? E a ideia é a gente usar algo algo não combinatório, a gente usar a heurística. Então, se a gente for fazer uma análise combinatória de 5 pedidos para usar numa máquina, a gente vai ter 120 possibilidades. Qual que é a melhor que a gente vai entregar? Se a gente tiver 2 máquinas e as mesmas 5 ordens, a gente vai ter 14.400 combinações possíveis. Qual combinação usar melhor?
Imagina a gente tem que testar todas para entregar qual que é a melhor. Então, isso não é legal. Então, o que a gente faz com a PS? A gente utiliza heurísticas. E essas heurísticas são um conjunto de regras que a gente consegue agrupar as ordens nesse caso aqui, a gente está agrupando por cor. Então, eu peguei as ordens da mesma cor e agrupei para fazer as juntas. Aqui eu agrupei mais, aqui eu agrupei menos, e nesse agrupamento que não foi total, eu não tenho nenhum atraso. Então, esse é um cenário melhor. Nesse agrupamento que eu agrupei total, eu tive 2 atrasos. Então, às vezes, agrupar muito não é bom. Então, tem que ter um agrupamento assertivo. Então, a APS ajuda nesse sentido. Às vezes, o simples inversão aqui, a simples inversão de cor, né, vai fazer uma diferença. Então, aqui a gente está fazendo verde, amarelo e vermelho. E agora a gente vai fazer vermelho, amarelo e verde. Então, a diferença, fazendo na primeira regra, a gente terminou em 11 dias. E fazendo na segunda regra, a simples inversão de cores, a gente terminou em 8 dias. Então, são heurísticas possíveis que a gente vai ter dentro da ferramenta para fazer o processamento. Então, como que a gente vai fazer esse sequenciamento dentro do scheduling? Então, uma vez gerado o plano lá dentro do OpsCenter APS Planning, eu vou importar esses dados aqui para o scheduling. Aí, essa importação demorou alguns segundos aqui, a tela fica opaca para a pessoa não apertar nenhum botão quando está importando. E aí gera os mesmos cadastros. O principal cadastro que a gente vai ter aqui são as ordens de produção. Então, vieram as ordens de produção lá do planning aqui para o scheduling. Então, aqui a gente tem um total de 659 ordens. Qual que é a ideia? Essas ordens, eu só importei as ordens do M0. Então, a gente percebe aqui que eu coloquei M0. Então, é só das 4 primeiras semanas. Então, vamos ver como que essas ordens serão gerenciadas dentro do sistema. Serão processadas, né? Então, aqui a gente tem o famoso gráfico de Gantt, que aqui embaixo a gente tem a demanda. Na vertical, nós temos os recursos, as linhas, né? Na primeira semana ali, no primeiro mês, só está ativado 6 linhas, que é aquele calendário menor. 3 estão desativadas aqui para não programar. E aqui na parte de cima a gente tem o estoque e os fornecimentos. E aqui a gente tem a parte achurada, é onde a gente tem os calendários individuais para cada máquina. Então, cada máquina, a parte achurada é fora de turno e a parte branquinha é a parte no turno. Então, a gente consegue dar um zoom aqui e visualizar. Então, qual que é o objetivo? É pegar essas ordens de produção que estão aqui. Essas ordens de produção que estão aqui na parte inferior, na parte lateral aqui, 659 ordens, e a gente programar essas ordens aqui no Gantt, tá legal? Então, eu vou usar, no primeiro momento aqui, vou fazer a alocação de materiais para criar os links entre as ordens e fazer um sequenciamento para frente por data de entrega. Então, feito esse sequenciamento, eu vou salvar essa programação aqui. Vou salvá-la para ela... Ele fez um tratamento, porque o foco aqui é gerenciar as ordens da linha de montagem. Aí eu vou desprogramar e vou programar novamente para ter o resultado final. Então, esse foi o resultado final. Dessa programação para frente por datas de entrega, a gente consegue observar que ela gerou aqui 9 ordens em atraso, das 659 ordens. E gerou um lucro para a empresa de 90% em função de um faturamento de 30 milhões, um custo de produção de 2 milhões. E aí, como tem 9 ordens em atraso, ele tem 90 mil de multa em função dos atrasos. Então, a gente consegue criar indicadores aqui embaixo para monitorar a qualidade da programação. Tá legal? E aí eu consigo também salvar essa programação aqui e fazer um gráfico que eu achei interessante aqui, que nosso amigo Og, também o famoso Og, me ajudou com esse gráfico. Na vertical, vou deixar ele pequenininho aqui para ele acompanhar a gente durante as análises. Ele consegue analisar, a gente consegue analisar a qualidade do OTD, do On-Time Delivery. Então, se eu analisar, essas 9 ordens atrasadas estão atrasando 5 pedidos. E ele vai dar um On-Time Delivery de 76%. Tá legal? Então, a gente está integrando no prazo 76% das ordens. Então, vamos gerar um outro cenário agora,
fazendo a famosa sequência preferida. Eu vou tentar agrupar setup de 5 em 5 dias. Então, vou fazer uma programação agora de 5 em 5 dias. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente percebe lá que agrupando o setup, a gente ganhou 1 hora de setup. E vamos salvar, diminuiu para 6 ordens em atraso, vamos salvar aqui e gerar o relatório. E a gente aumentou o ATD para 85%. Então, essa programação já está melhor que a outra. Se fosse para entregar para a fábrica, eu entregaria essa. Tá legal? E aí a gente pode fazer um terceiro cenário. E agora eu vou pedir para ele forçar a brincadeira aqui, uma minimização global de setup. 30 dias para ele agrupar os setups ali. E vamos ver o que ele vai fazer. E agora ele já... Vou minimizar aqui. Não vai dar tempo de tratar aquelas duas, mas elas... O que aconteceu agora? Ele aproveitou bem o setup. De 22 horas, saiu para 6 horas de setup. Só que ele gerou 17 ordens em atraso. Se eu salvar aqui, o OTD vai ser de 52%. Então, rapidamente, a gente gerou 3 cenários. Qual o melhor cenário de entregar para a fábrica? Nessa modelagem, eu prefiro o cenário de melhor data de entrega. Então, eu vou escolher de novo a sequência preferida e entregar o cenário com a sequência preferida. Então, esse é o cenário melhor. Então, vamos salvar e deixar esse cenário como o cenário que a gente vai entregar para a fábrica. Então, esse é o melhor cenário. Então, esse é o cenário que a gente vai entregar para a fábrica produzir. Tá legal? Então, aqui eu consigo ver também a utilização da máquina. Então, como o foco é não deixar a linha parada, a gente observa que a fábrica ficou todos os dias com todas as linhas não parando 1 minuto. Ó. Então, esse é o desejo de toda a linha de montagem, né? Então, as operações anteriores, o carga-máquina aqui, ele está fazendo com que nem dia, a gente não observa nem um dia de parada. Tanto aqui no carga-máquina, tanto em horas quanto em percentual, se eu olhar aqui, esse período que está fora aqui é fora de turno. Então, eu trabalho 21 horas, tem 3 horários de almoço, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora na ceia, né? Então, ela fica parada só nos horários de intervalo, tá legal? Então, pessoal, a gente observa que esse é o melhor cenário para a gente entregar para a fábrica. Uma vez feito isso, eu salvo a programação e exporto o dado para o OpsCenterX publicar os dados para a fábrica, tá legal? Aí, depois que acabar essa parte aqui, eu vou rodar mais um cenário rodando o mês 2, o mês 1, né? Esse aqui é o mês 0. Para quem tiver interesse, a gente pode continuar um pouquinho aí e rodar o mês 0 nessa mesma modelagem. Mas para respeitar o tempo, eu vou fazer agora a parte do OCX, tá legal? Então, essa é a ideia. Eu quis mostrar para vocês a forma bem prática que o sistema tem de a gente conseguir fazer a programação, a geração de cenários, salvar e analisar indicadores em relatório da melhor programação a ser entregue. Tá legal? Agora vamos lá continuando com a minha apresentação aqui. Exportei os dados para o OCX. Então, antes de ir para o OCX, a gente conseguiu adequar os recursos. Acabei não vendo recurso secundário, então depois a gente consegue ver também. Depois aqui que acabar, a gente dá uma olhada nos recursos secundários. Eu foquei mais na geração de cenários, em função do nosso curto tempo aí, mas fica aí o próximo webinar para a gente explorar um pouco mais a parte de recurso secundário. A identificação de impactos na programação em função de algum imprevisto, também a gente não conseguiu explorar, mas é possível também. Da mesma facilidade que eu fiz ali, dá para quebrar uma máquina, que a gente vê quais ordens, quais pedidos de venda serão impactados. Interação para manutenção, a gente consegue ver quando que dá para liberar a máquina para manutenção, e geração do carga-máquina que a gente viu ali. E o carga-máquina não só do gargalo, a gente consegue ver o carga-máquina de todo o roteiro de operação detalhado, tá legal? E agora vamos para a parte de execução. Então aqui eu vou mostrar para vocês a integração com o gerenciamento das ordens que foram exportadas do scheduling aqui para o OpsCenterX. Então, o supervisor ele recebe as ordens de produção lá da bicicleta aqui para o OpsCenterX, e aí ele seleciona a bancada que esse operador vai trabalhar. Então, a bancada que vai montar um dos componentes aqui da bicicleta. Então, a gente vai observar. Então, o operador na bancada, ele seleciona a ordem que ele vai... A primeira operação, essa ordem de produção tem 3 operações. Ele pegou a primeira operação e aí sinaliza o andon ali que a máquina começou a trabalhar. Então, todo mundo sabe que ele está trabalhando com uma ordem de forma normal, né? Sem nenhuma intercorrência.
Então, ele escolhe a atividade que ele vai trabalhar. A partir do momento que ele escolhe a operação, a ordem muda, a cor muda para azul. Então, a verde recebeu a ordem, a azul começou a executar uma operação. E aí ele vai ter aqui ao lado, ele tem a lista dos componentes que ele precisa requisitar para fazer essa montagem. Então, ele faz a leitura do código de barra e digita a quantidade, ele já está fazendo a rastreabilidade, ou pode estar lendo o controle de lote, né, dos componentes que estão sendo usados nessa ordem de produção e nesse componente. Aí ele está pegando ali os parafusos, feita a montagem na bancada. E o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer a seleção do programa que vai ser enviado para a máquina. Então, se for uma máquina CNC, ou nesse caso uma torqueadeira digital, ele recebeu a programação que ele vai realizar. E conforme ele vai fazendo o registro, o operador recebe que a máquina fez o torque correto e já registra o torque lá no OCX. Então, enviou o torque, registra a rastreabilidade do processo, além da rastreabilidade de qualidade, né? Então a gente consegue ter uma visão de produto e processo aqui dentro do sistema. O operador confirma que ele fez aquela operação, e aí ele vai fazer a próxima operação. Então, ele chama a próxima operação, já seleciona a outro parafuso aqui, um M6, ele tinha feito o M8, vai fazer a requisição dos parafusos, e já fez a parte de rastreabilidade ali, né? Registrou os parafusos que ele utilizou, e ele vai repetir o processo agora, selecionando o outro torque, que ele mudou o diâmetro do parafuso. Então, precisa de um outro torque. Então, aqui é o OCX que manda o programa para a máquina realizar a operação, seja uma máquina CNC ou, nesse caso aqui, uma torqueadeira. Aí ele fez o torque dos 4 parafusos, e os registros dos 4 torques foram armazenados aqui de forma indelével aqui para ninguém alterar. Então, confirmou. Então, a gente conseguiu aí concluir a operação. Ao término da operação, uma etiqueta foi impressa aqui, integrada também com o sistema, e a luz azul foi apagada porque acabaram as duas operações. O sistema abre a operação de qualidade, o operador colou a etiqueta aqui, e aí ele vai fazer a inspeção para ver se ele colou no lugar errado. Ele colou no lugar errado aqui, ó. Era para ele colocar aqui em cima, ele colocou aqui embaixo. Então, nesse momento, ele vai abrir uma não conformidade. Ele registra que ele fez besteira. E ele vai, aí lá na bancada começa a piscar a luz vermelha para ele ser apoiado por alguém. E aí ele vai direcionar essa não conformidade para um terceiro, tá bom? Para uma pessoa que tem a habilidade para fazer a correção do problema, né? Ação corretiva. Descreve o problema que aconteceu e define um prazo ali, uma data para o retrabalho, quem vai fazer. A gente consegue gerenciar aí dentro do sistema todas as pendências que tem para cada um na fábrica, né? Toda a gestão de toda a parte de qualidade fica gerenciada aqui pelo sistema. E aí o concluído retrabalho, ele vai dar baixa, fala que agora a etiqueta está certa, ele completa, dá um OK e segue. E aí, a partir desse momento, a luz para de piscar. Aí ele vai confirmar agora o apontamento daquela peça que não está mais com problema de qualidade. Então, a gente fez apontamento de produção, rastreabilidade dos componentes utilizados, registro dos insumos, registros dos parâmetros de processo, e tudo isso um sistema 100% na nuvem. Então, a gente não precisa de infraestrutura, a gente tem uma plataforma que a Siemens está investindo muito nisso, e no futuro o próprio scheduling estará também dentro dessa plataforma. Então, hoje a gente tem uma integração nativa com o scheduling on-premise, com o OpCenterX, mas a grande vantagem dele é essa questão de 100% na nuvem e essa integração, qualidade e máquinas e apontamento aí para a gente fazer o processo de ponta a ponta. E aí a gente consegue, com isso, eliminar papel na fábrica. A gente percebe que o operador tem tablet, um monitor, não tem registro de erro. Eu trabalho com qualidade, a gente vê que na auditoria o pessoal fica sofrendo para ficar defendendo registro de qualidade errado de operadores. Então, com isso aqui, a gente elimina isso. Acompanhamento online da situação da fábrica, a gente consegue ver o que está acontecendo online. Interação nativa com o Center OPS Scheduling, desktop, rápida implementação. Controle de qualidade e rastreabilidade de insumos utilizados, rastreabilidade para o processo
gestão de não conformidade e retrabalhos e integração IT/OT com equipamentos produtivos. Então, é um software que promete aí no mercado, e aí a PS3 é pioneira aí na implantação aqui no Brasil, tá bom? Se alguém precisar de alguma orientação, estamos à disposição. E aí, como eu falei bastante, eu vou pedir ajuda para o Eduardo enquanto eu bebo uma água aqui para ele me ajudar com essa finalização, meu amigo. Finaliza aí Ah, 2, tranquilo. 3 minutos. Me Vamos lá, ajude para a aí. gente finalizar, temos 2 slides aí. É, Essa é uma provocaçãozinha que a gente gosta de colocar, né? Então, hoje você consegue melhorar a eficiência da fábrica enquanto, né? E aí, pode passar o próximo slide. A gente tem vários números, todos de cases reais, né? De resultados que clientes tiveram. Alguns dos clientes, inclusive, estão na sala aqui hoje, né? Então, redução de estoque de matéria-prima, redução de materiais de processo, estoque de produto acabado, eficiência de mão de obra, enfim, frete aéreo, enfim, uma série de ganhos que podem decorrer da utilização dessas tecnologias, né? Então, pode passar para o próximo, Henrique. Antes da gente finalizar mesmo, então, eu queria pedir 2 coisas aqui. Primeiro, quem puder avaliar o conteúdo, deixar o feedback para a gente melhorar para os próximos, né? Então, esse foi o primeiro webinar conjunto. Se puder, deixe seu feedback lá para a gente melhorar e trazer sempre um conteúdo mais interessante. Se tiver alguma sugestão de conteúdo que você quer ver, também coloca lá. Se quiser que a gente entre em contato para falar de alguma solução, coloca ali também. E quem quiser ficar na sala agora, tiver perguntas, a gente pode até abrir o microfone, tá? É só avisar no chat ali. Ah, eu tenho uma dúvida, né? Claro, quem tiver outro compromisso, fica à vontade para liberar, né? Para sair. Mas quem quiser ficar mais, bater um papo, só sinaliza no chat e a gente abre o microfone. Vocês podem fazer a pergunta e a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Tem uma pergunta no chat já para o Henrique. Só antes tem aqui uma pergunta que seria possível acessar a gravação em outro momento? Sim, tanto a gravação quanto os slides a gente vai enviar por e-mail para todo mundo, tá? Então vocês vão ter acesso nos próximos dias aí. Tem uma dúvida, Henrique, que é a seguinte. Boa tarde. Dentro do APS é possível simular sem o estabelecimento do recurso gargalo? Ele tem a capacidade de fazer as combinações necessárias e ele indicar o gargalo? Se puder sim, responder. a ideia dentro do schedule a gente consegue fazer isso facilmente. Não sei quem que perguntou, não sei se você tem o nome, Eduardo, mas a função do schedule que é assim. Uhum. Então, a função do scheduling é exatamente essa. Você vai conseguir observar lá no Gantt o gargalo arbitrário que a gente definiu lá no scheduling ou os gargalos, outros gargalos, né? E nem, por exemplo, nesse gráfico que a gente está vendo, a gente vê que a linha de montagem é o foco da nossa programação, que a gente não quer deixar parada, mas observa que ele antecipa algumas ordens da solda e da usinagem que não vão ser usados nesse momento na linha, né? Então, se eu pegar essa ordem de produção aqui da usinagem, ela não está linkada com nenhuma ordem de produção aqui embaixo, porque ela está sendo adiantada para quando a gente dá outra carga ela ser utilizada. Agora, se eu pegar uma ordem daqui de baixo, ele pode ver que ele já está produzindo aqui para usar aqui. Então, a gente consegue ver o gargalo também de outros de toda a cadeia, não só dos recursos primários, como também dos recursos secundários. Então, se eu adicionar aqui o gráfico e a gente olhar, a gente pode observar se algum recurso secundário também está sendo super utilizado. Então, a ferramenta de análise de gargalo do OpCenter APS é o Schedule, que a gente vai conseguir identificar o gargalo real da empresa. Maravilha. Se esse aquece está aí, se tiver respondido. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Senão, a gente já bota a tela. Se puder botar a tela do obrigado e para deixar os contatos também. Beleza, ficou claro, maravilha. Gente, mais dúvidas? Não, então vamos encerrar por aqui. A gente te agradece muito aí pela presença de todo mundo, né?
sei se o Bruno, a Carol, o Henrique querem comentar alguma coisa antes da gente encerrar também. Acho que é apenas agradecer também em nome da Bélgica, agradecer a PS3 pelo convite da parceria, agradecer a todos os presentes. Também estamos à disposição para qualquer dúvida, para contato futuro. E isso aí, muito obrigado. Legal. É só agradecer. Obrigado a todos aí pela presença. E pela Beleza. parceria também. Excelente dia para todos aí.